Olá pessoal, esse aqui então é o segundo vídeo comentando o livro Creating Christ do James Valiant. Então, no texto do livro do Valiant, ele vai argumentar que então os romanos, primeiro Nero, depois Vespasiano, Flavianos, eles construíram o cristianismo como uma forma de apaziguar os judeus, né? Essa tese ela não é sustentada nem mesmo pela multiversal flaviana, porque ela entende que o cristianismo, ali os evangelhos sinóticos, eles foram criados pelos flavianos e não por Nero, pelos flavianos, com o intuito de fazer uma propaganda romana. E o público era os romanos, não eram os judeus. Então temos uma divergência aí fundamental aí entre a multiversal e o que o James Valiant está propondo, né? Essa tese de que isso pudesse ser, uma religião pudesse ser inventada pelos romanos, né, é uma tese considerada anacrônica, porque você não tinha ali os mecanismos que pudessem promover essa difusão dessa religião em tão pouco tempo, né? E uma propaganda romana em torno da paz e da concórdia, com certeza havia, mas os instrumentos que tinha, que era cunhar moedas, escrever um livro, a maioria era analfabeta da população, esculturas, tudo isso tinha um alcance ainda muito limitado, ou seja, era necessário todo um período longo para que isso pudesse se difundir, né? Então, imaginar que isso pudesse ser feito com o cristianismo em tão pouco tempo não é razoável. O Valent escreve assim, e diz assim, os chamados documentos sectários dos manuscritos do Mar Morto são qualquer indicação, eles não eram de forma alguma os cristãos que buscavam a paz. Eram atrevidos, amantes do inimigo, pagadores de impostos e apaziguadores dos romanos do tipo que poderia seguir o Novo Testamento. Então, eles não eram esse tipo de gente que pagaria, que amaria o inimigo, que pagaria os impostos, que buscasse a paz. Não, os essênios não fariam isso. Eles eram um barril de pólvora político-religioso prestes a explodir e que certamente se opuseram à mensagem central dos evangelhos. Bom, e ali ele vai pegar a tese do Wiseman, dizendo que o príncipe ímpio, né, que é indicado ali nos textos do Mar Morto, na verdade é o Tiago Justo. Tiago Justo, liderança lá de Jerusalém, cristão. Esse seria quase que um zelote, um rebelde, né? Bom, isso não tem sustentação. Isso não tem sustentação porque, primeiro, que os cristãos não eram zelotes, né? E tampouco os essênios eram zelotes. Os essênios eles se apartavam, eles viviam uma vida separada. Eles tinham um conflito com o templo, eles não aceitavam a liderança dos saduceus no templo. Então se isolaram. Agora não tem ali uma proposta de romper contra Roma ou uma proposta política. O problema deles ali não é muito político, é uma questão religiosa com as lideranças do templo. Então o Valent perde isso de perspectiva, né? Ele parece que confunde essênio com zelota, tá? E Tiago, ele não é um zelota, né? Na epístola de Tiago, ele exalta a paz e a concórdia. Então ele não está aparecendo, se mostrando como um zelota. Ele escreve assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então ele está concordando com a paz, né? Ele não está estimulando a ira das pessoas contra Roma, nem nada disso. Então, Tiago não parece que se presta nesse papel de zelota. Parece uma perspectiva equivocada que não encontra amparo nos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, o entendimento que tem é que aquele mestre ímpio não é o Tiago, ou seja, não tem nenhum personagem cristão que está representado ali nos textos do Mar Morto. Esse é o entendimento dos autores aí do Herschel Shanks,
e do Gesa Vermes, que estudam o manuscrito do Mar Morto. E a outra questão é que entre os essênios, né, pelo contrário, o Valent diz que não há nada parecido com o cristianismo com os essênios. O David Flusser vai dizer o contrário. Ele, em Judaísmo e as Origens do Cristianismo, ele vai analisar o pergaminho de ação de graças, né, que é esse texto de DST-1QM, e ele vai dizer vários paralelos com o Sermão da Montanha, inclusive com a referência aos pobres de espírito, né, ou aos de espírito contrito, que é uma referência que aparece ali em Qumran. Então, existem vários paralelos entre os dois. Então, além de contritos de espírito e pobres de espírito, os filhos da luz se chamavam de pobres de graça, desesperados de justificação. É uma referência que vai aparecer e que vai encontrar paralelo ali nos evangelhos. Então, ao contrário do que o Valent diz, né, existe sim muitos paralelos entre os essênios e os cristãos. E muitos autores entendem que essa influência veio através de João Batista, que talvez ele pudesse ter sido um essênio antes de batizar, antes de encontrar Jesus. A questão da destruição do templo, isso foi uma invenção romana colocada nos evangelhos? Não, isso já aparece nos textos judaicos. Aparece em Qumran, no comentário a Abacuque, aparece uma referência dizendo que uma profecia dizendo que dobraram o templo para que fosse substituído por um outro mais imponente. Então ele parece que sugere a destruição do templo, nos comentários de Abacuque e de Naum. Isso está nos textos lá de Qumran. Qumran também vai se falar vai se colocar como inimigos os chamados Quitim. Ao que tudo indica, são os romanos. Né? Pela descrição que ele dá, tudo indica que se trata dos romanos. Outro texto que vai aparecer também, falando da destruição do templo, é o Testamento dos 12 Patriarcas, onde aparece ali, é por causa dele que vossos locais sagrados serão destruídos. Então, isso é um texto judaico, da época de Jesus. Outra referência, que aparece depois de Jesus, mas estamos naquele ambiente, é o que José descreve de Ananias, Jesus, filho de Ananias, que profetizou a destruição do templo dos judeus em 62 depois de Cristo, depois da morte de Jesus, mas está ali antes da destruição do templo efetiva, que foi em 70. Esse Jesus, filho de Ananias, ele foi açoitado pelo procurador romano. Está na Guerra dos Judeus, ali no parágrafo 300 a 309. E também temos o Talmud babilônico, em Joma 39a. Conta-lhe um episódio que 40 anos antes da destruição do templo, aí a destruição do templo foi 70, 40 anos antes, por volta dos anos 30, né, as portas do templo se abriram por si mesmos. E aí o rabino Yohanan ben Zakar, que morreu em 80, ele teria dito: ó templo, por que te afliges? Eu sei que serás destruído. Isso está no Talmud babilônico, é um texto que foi escrito depois, mas está relatando um fato que teria acontecido nos anos 30, ali na época de Jesus. Então, na época de Jesus, nós temos o Talmud babilônico, se referindo a essa história. Nós temos o José falando do Jesus, filho de Ananias, que também previu a destruição do templo. Temos os textos do comentário de Abacuque, no texto de Qumran, e temos também o testamento dos 12 patriarcas, também falando da destruição. Então, temos diferentes referências ali da época, daquela região, entre os judeus, que falam da destruição do templo. Então, Jesus não foi o primeiro a falar de destruição do templo. Isso estava ali no ar. Existia uma perspectiva apocalíptica, muito presente ali em Qumran. Fala de final dos tempos, fala de destruição do templo.
Então, isso não é uma invenção de um autor romano. Uma outra página, o James Valent fala o seguinte, ele fala que a tradição cristã afirma que Jesus tinha 33 anos quando fez sua entrada triunfante em Jerusalém e previu a destruição do templo, antes de ser crucificado. Aí ele diz, nascido poucos anos depois da crucificação, Tito tinha 33 anos quando ele fez sua entrada triunfante em Jerusalém e destruiu os judeus. Tá? Bom, o Tito destruiu Jerusalém em agosto de 70. E ele nasceu realmente alguns poucos anos depois da morte de Jesus. Foi em 30 de dezembro de 39. Se ele nasceu em dezembro de 39, em agosto de 70, ele tinha 30 anos. Então a informação do Valent de que ele tinha 33 anos, ele parece que forçou para ficar igual ao do Jesus. Na verdade, não era 33, eram 30 anos que o Tito tinha. E a questão da profecia de Jesus não foi totalmente cumprida. Aqui há um desenho, uma maquete hipotética, né, do que teria sido Jerusalém, já depois da segunda destruição, lá do tempo de Adriano, em 130, que o Cassius Dio vai falar que ali a cidade foi arrasada, em 70 já foi arrasada, templo destruído, mas ainda sobrou alguma coisa. Em 130 foi ainda mais devastadora a destruição. E ali construiu-se um templo para Júpiter. Aqui está o desenho aqui no monte do templo, foi construído um templo para Júpiter. Então veja, foi isso que Jesus profetizou? Que Jerusalém seria destruída e construído um templo de Júpiter? Isso está em algum lugar nos evangelhos? Então, por que haveria de colocar um romano escrevendo os evangelhos? Por que colocaria, então, essa referência de Jesus que diz que vai almoçar com Abraão, Isaque e Jacó depois da destruição da cidade? Se isso não, o que se viu lá foi um templo de Júpiter. Não foi isso que se observou. Testemunho flaviano, James Valent, ele analisa o testemunho flaviano, que é o testemunho lá no Antiguidades Judaicas, capítulo 18, em que Joséfo fala de Jesus condenado no templo lá de Pilatos por acusação de algumas das nossas pessoas mais iminentes, judeus mais iminentes. E ali o Valent vai dizer que o testemunho flaviano ele é autêntico. É interessante, né? Ou seja, diverge também da Multiversal, que acha que o testemunho não é autêntico. Então ele diz que é autêntico. E ele usa como argumento o testemunho do Orígenes, porque o Orígenes, lá em Comentário a Mateus, ele fala que Joséfo dizia que Jesus não era o Cristo, ele não aceitava Jesus como Cristo. Tá? Aí o Valent vai dizer assim, para o Orígenes dizer isso, é porque o Joséfo aceitava a historicidade de Jesus. Ele queria dizer, Jesus não era o Cristo. Era mais fácil dizer, Jesus não existiu, isso foi uma invenção. Mas ele não diz isso, ele diz que Jesus não era o Cristo. Essa referência de Orígenes, ela está perdida hoje no texto de Joséfo, nós não temos mais esse trecho. Mas o Orígenes diz que tem uma passagem em Joséfo, que nós não temos mais essa passagem. Joséfo diria que não era o Cristo. E ali no capítulo 20, onde fala de Tiago, irmão de Jesus, alguns autores, o Richard Kerrer está incluído, e ali o Valent vai fazer um diálogo com Richard Kerrer, contestando o Richard Kerrer, e a Multiversal vai seguir o Richard Kerrer nesse ponto, que ele vai dizer que onde tem o Tiago, irmão de Jesus, esse Jesus é o filho de Daneu, que é o próximo sumo sacerdote. Aí o Valent vai dizer assim, por que eles haveriam de trocar o Tiago, que para ele é um zelote, por que eles haveriam de trocar o zelote e colocar o irmão dele, o Jesus, filho de Daneu? O irmão dele seria o sacerdote no lugar dele. Por que eles colocariam alguém do mesmo partido do Tiago? Não faz sentido. Então esse Jesus, Tiago, irmão de Jesus, esse Jesus
não é o Jesus, filho de Daneu. Esse Jesus é o Jesus de Nazaré. É isso que o Valent está dizendo. Então ele está rebatendo o Richard Kerrer e está rebatendo também a multiversal. É interessante sobre a multiversal, né? Tem uma passagem do Valent que ele diz assim: além de todos os valores imperiais e cristãos sobrepostos, a dinastia Flaviana também parece ter introduzido uma política sexual mais conservadora, uma moralidade para a sociedade romana que contrastava marcadamente com a notória licenciosidade dos Júlio-Claudianos. Tá? Então ele marca esse contraste, né, entre a dinastia Flaviana e a anterior, dos Júlio-Claudianos, que esse sim era marcada por orgias e tudo mais. Né? Agora, nos evangelhos, para o Valent, eles vão pregar outros valores, valores mais estoicos, de maior contenção, né? E que seria uma ruptura. Né? E, no entanto, a multiversal diz que os evangelhos pregavam a promiscuidade, etc. Quer dizer, a multiversal não segue aqui o James Valent, porque o James Valent está dizendo que é exatamente essa ruptura que os textos dos evangelhos falam, né? Eles estão marcando essa diferença. E é importante a gente ter em mente que os flavianos eles são uma dinastia nova, eles rompem com a dinastia Júlio-Claudiana, são adversários políticos. Né? E aí vai uma crítica, mais uma também ao James Valent, quer dizer, como é que você poderia imaginar que esse projeto teria começado na dinastia Júlio-Claudiana e teria tido continuidade na dinastia Flaviana? Se eles são adversários políticos, por que ele pegaria um projeto anterior e daria continuidade? É isso, muito obrigado, então.